Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 33. Aleluia! Jeremias, Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia! o versículo de número 3. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei Glória a Deus! Aleluia! coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Somente esse versículo pode ser assim. Santo, santo é o Senhor! Aleluia! Meus irmãos, nós estamos num culto de libertação e o Senhor me testificou essa palavra para mim adorar ao Senhor junto e meditar nela junto com os irmãos nessa noite. E quando nós olhamos para essa palavra, quando Deus ele fala com Jeremias, clama a mim, responder-te Aleluia! e anunciar-te coisas grandes e firmes, ou coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É verdade! Nós sabemos que Jeremias ele foi chamado por Deus para profetizar para um povo Aleluia! que tinha se corrompido. Um povo que estava, um povo que adorava o Senhor, que tinha total convicção e sabia do que Deus era capaz de fazer, e mesmo assim se corrompe e começa a idolatrar outros deuses. Vai falando, Jesus. Nós começamos a meditar junto nessa palavra e no capítulo de número 18, Deus ele vai chamar Jeremias e vai falar com ele: Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com você. E nós entendemos que quando Jeremias ele chega ali na casa do oleiro e vê aquele homem moldando o vaso, Deus ele vai olhar para Jeremias: Jeremias, você está vendo que aquele homem está fazendo aquele vaso? Assim sou eu na mão do meu povo. Jeremias tinha recebido uma autoridade, um compromisso para ele pregar para um povo que, embora eles estavam pecando, embora eles estavam se corrompendo, Deus estava mostrando para Jeremias, falando: Jeremias, prega a minha palavra para eles e fala com eles que se eles não se corromper, se eles não se arrepender daquilo que eles estão fazendo, a minha mão vai pesar sobre eles. Mas também fala para eles que ainda tem jeito deles de se arrepender, ainda tem jeito deles voltar atrás. Se eles se arrepender daquilo que eles estão fazendo, eu, como Deus, eu vou voltar atrás da minha palavra e não vou destruir esse povo. E ali Deus ele estava entregando uma autoridade nas mãos de Jeremias. E Jeremias ele assume o compromisso como servo de Deus. E aqui no capítulo de número 33, Deus está falando para Jeremias: Jeremias, clama a mim que eu te respondo. Jeremias ele tinha total autoridade vindo da parte de Deus como um servo de Deus e como um profeta do Senhor. E eu olhando para essa palavra e me colocando como um servo de Deus, me colocando na presença do Senhor, embora a gente já tenha alguns irmãos aqui, eu tenho certeza que já tem tempo como servo de Deus, nós temos tempo como somos batizados com o Espírito Santo e temos certeza do que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Aleluia! Mas muitas das vezes nós olhamos e com essa palavra nós perguntamos para nós mesmos se nós ainda tem, como que está o nosso grau de intimidade com o Senhor? Como que está a nossa vida espiritual com Deus, para que nós chegar ao ponto de ouvir isso de Deus? Porque Deus olhou para Jeremias e falou: Jeremias, clama a mim que eu te respondo. Mas nós sabemos que para a gente falar com uma coisa é a gente orar ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Uma coisa é a gente se arrepender e Deus perdoar a gente, nós se tornarmos servos do Senhor. Uma coisa é a gente se tornarmos crentes, entrarmos em comunhão com Deus. Outra coisa é você criar um grau de intimidade com Deus. Aleluia! Coisa para Deus e Deus te responder. Glória a Deus! Aleluia! Às vezes nós oramos, mas Deus ele responde da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Agora, uma pessoa que tem intimidade com Deus ao ponto de chegar e orar e Deus ir bradar e agir naquela maneira, nós entendemos que há um tempo determinado para esse propósito, para a glória de Deus bradar na sua vida. E olhando para essa palavra aqui, eu me lembro do profeta Elias. No tempo
de Elias, Acabe tinha se corrompido junto com Jezabel, porque Jezabel adorava o Deus de Baal. E o povo de Israel, ali o povo de Judá, eles também tinham se corrompido. E Deus ele chama Elias para poder pregar e profetizar para Acabe. E quando ele chega para pregar e falar com Acabe, Elias vai falar assim, ó, não vai chover, segundo a minha palavra. Olha o ponto de intimidade que o Elias tinha, que ele vai chegar ao ponto e vai falar que não vai chover, porque eu estou falando que não vai chover. E Deus ele ia obedecer imediatamente aquilo que Elias estava falando. Só que quando nós olhamos para essa aí, quando Elias faz e prega amando de Deus e Deus age na sua vida, Deus ele pega e fala assim, Elias, agora você vai lá para o Ribeiro de Querite e vai ficar lá até eu te dar a ordem de você sair de lá. E Elias ele era obediente à voz de Deus, ele foi para o Ribeiro de Querite. Agora começamos a entender, entramos na mensagem e começamos a entender, quando nós assumimos um compromisso como servo de Deus, quando nós assumimos, como nós temos um propósito, nós temos um chamado de Deus. Muitas das vezes Deus ele vai te colocar em situações que a gente não entendemos aparentemente. Porque Elias ele tinha autoridade com Deus, mas Deus ele vai afastar Elias e vai colocar ele no lugar onde vai estar ele e Deus. Não vai ter ninguém em sua volta, não vai ter ninguém para ele dialogar, não vai ter ninguém para ele conversar, só vai estar ele e Deus. Aleluia. E a Bíblia vai te dizer que Deus ele sustentava Elias com os corvos. Ele ia até o Ribeiro de Querite e bebia água, e de uma vez ou 3 vezes por dia chegava pão e carne para ele comer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você está cheio da presença de Deus, você está cheio da graça de Deus, mas muitas das vezes você não está no ambiente que você queria estar. Jesus. Muitas das vezes você está em uma situação que não está te agradando, mas Deus está te sustentando, está provendo para a sua vida no momento certo, na hora certa, e nunca faltou nada para você. Elias ele estava em Moabé, muitas das vezes ele não estava no lugar que ele queria, mas Deus estava cuidando dele. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, fique você sabendo de uma coisa, Deus ele tem a hora certa de agir na sua vida. Aleluia, eu creio. Antes de proclamar e antes de a gente orar ao Senhor e pedir aquilo que queremos, muitas das vezes nós esquecemos de falar com Deus o que Ele quer que a gente faz, como que Ele quer que a gente se comportamos na situação. Deus, dessa forma. Deus, aleluia. Aí nós entendemos que quando Elias estava ali há um certo tempo, o Ribeiro de Querite vai se secar. E ali ele vai entender que chegou o momento certo dele sair dali e prosseguir a sua viagem. A Bíblia vai te dizer que ele vai encontrar uma mulher ali, que ali vai estar ela e o filho dela. E aquela mulher ele vai dar um alimento para Elias. E ele vai prosseguir viajando que aquele menino vai ficar enfermo e vai morrer. E Elias ele vai chegar ali, a mão de Deus, e vai ressuscitar aquele menino. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes você está querendo que Deus ele faça alguma coisa para com a sua vida. Muitas das vezes nós estamos querendo receber bênção de Deus e achamos que tudo está indo ao contrário. Achamos que aquilo que nós queremos, nada está acontecendo, nada está indo ao seu favor. Mas quando nós olhamos para a nossa vida espiritual e começamos a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida, você vai perceber que na hora que parece que está indo tudo difícil, é a hora que Deus mais te enche. É a hora que você tem mais graça na sua vida. Você sabe por quê? É porque a graça e o poder de Deus ela habita dentro da sua vida. E a presença de Deus, Deus ele não está preocupado com aquilo que está em sua volta. Deus ele não está preocupado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele está te moldando, para te preparando para você entender. E quando você bradar, você saber que Deus ele é Deus na sua vida. Quando você entender, e quando o seu joelho está dobrado, quando você está entregando a sua vida para Deus e falando com Ele, a graça e o poder de Deus se manifestam na sua vida. A Bíblia vai te dizer que Elias ele vai se encontrar, ele vai se encher da autoridade de Deus. Mas agora quer saber de uma coisa? Eu vou até lá e vou chamar aqueles profetas de Baal todinho, vou chamar todos eles e vou falar para eles que eles podem clamar e chamar os deuses dele. Quantos deuses eles quiserem? E a Bíblia vai chamar, vai mandar aqueles profetas de Baal, invocar os deuses dele todinho. Só, vocês chamam o Deus de vocês que eu vou chamar o meu. Deixa eu te dizer uma
outra coisa, o Senhor vai colocar em você em situações. O Senhor vai colocar em você em lugares. Aleluia. O Senhor vai te levar em lugares que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Quando você começar a acreditar, quando você começar a confiar naquilo que está dentro de você, quando você começar a deixar aquilo que está dentro de você agir na sua vida, quando você sentir dar lugar para o fogo do Espírito que há dentro de você, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos, muitas das vezes nós aceitamos o jeito dos tempos do ministério, recebemos promessas de Deus na nossa vida. Deus ele fala com você, mas nós se amedrontamos, nós ficamos se acovardamos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Elias ele ficou um tempo escondido lá, porque foi Deus que mandou ele ficar lá. Mas quando Deus mandou ele sair, ele chegou lá e falou assim: agora pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo que eu invoco o Deus de vocês, porque ele sabia que quem estava dentro dele era maior do que os profetas todos. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo aquilo que eles lançam, nem tudo aquilo que eles falam para a sua vida vai te atingir. As coisas só atingem a nossa vida quando nós se amedrontamos e covardamos. Deus, Se dessa você forma. acreditar naquilo que está dentro de você, se você tem convicção do chamado que você tem, tiver certeza que tem na sua vida, meu irmão, pode se levantar com quem quiser, pode levantar diabo, capeta, quem quiser, meu irmão. A graça, o poder do Glória a Deus, aleluia. Ele vai te honrar e vai te capacitar nessa terra. O Espírito Santo de Deus, ele te enche, ele tem ciúme de você. Mas fique sabendo de uma coisa, a Bíblia vai te dizer que o Espírito Santo, ele não habita em templo impuro. Aquele povo ali, eles tinham se vendido. Aquele povo ali, eles tinham se corrompido. Mas Deus, ele amava aquele povo. E ele falou, Elias, prega contra aquele lá. Não aceita aquilo. Falou, Jeremias, vai lá e prega contra aquele povo. Mas eu amo aquele povo. Eles ainda têm chance de se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender. Glória a Deus. Glória a Jesus. É Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Falando de oração e falando de coisas que são lançadas contra a nossa vida. É verdade. Eu me lembro Ei, meu Jesus. de uma mulher chamada Ana. Ana, ela era esposa de Eucana. E Eucana também tinha outra mulher com o nome de Penina. É Deus. A Bíblia vai te dizer que Eucana, ele amava Ana. Mas ele também tinha Penina como sua esposa. Mas ele amava mais Ana do que Penina. Verdade. Mas a Bíblia relata que Penina, ela não era estéril, mas Ana era. E vai passar um tempo que Penina vai começar a ter filhos. Mas Eucana amava Ana e Ana não podia ter filhos. Mas de ano em ano, Eucana ia no templo fazer sacrifício a Deus. É Jesus. E todas as vezes que Eucana ia fazer sacrifício a Deus, Penina zombava de Ana. Meu Deus. Porque entrava ano e saía ano, e Ana não tinha filhos. E a Bíblia vai te dizer que Ana ela vai começar a se entristecer com aquilo que Penina falava com ela. E ela vai começar a ficar triste com aquilo. Vai E falando. a Bíblia vai te dizer que Eucana ela chegava em ano e continuava fazendo aquilo. Quem sabe Eucana, quando chegava no templo e fazia sacrifício a Deus, ele se lembrava da sua esposa e pedia para Deus para que ela tivesse filhos. Aleluia. Só que ela não tinha filhos, ela entrava ano e saía ano e Penina sempre tinha não tendo filhos e a sua família crescendo e ela zombando de Ana. É Jesus. E Ana recebendo aquelas afrontas, Ana recebendo aquelas palavras e ficando amuada no canto dela, olhando para o seu marido ir de ano em ano no templo, fazendo sacrifício. Aleluia. Mas vai chegar um tempo que quando Eucana estava fazendo um sacrifício junto com Eli, Ana ela vai sair do seu lugar e vai resolver dobrar o seu joelho para orar. Oh, aleluia. Ela vai resolver botar a sua cara no pão e falar com Deus. É E Jesus. aí ela vai falar: Deus, se o Senhor me atender a minha oração aqui agora, Louvado seja o teu nome. e eu tiver um filho, eu vou doar ele para a casa do Senhor. É A Bíblia vai te dizer que vai nascer Samuel. Vai nascer o profeta Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto que nós estivermos achando,
Enquanto que nós estivermos achando que a nossa bênção vai vir de outra pessoa, enquanto que nós estivermos se quietos no nosso lugar, achando que alguém vai ter que vir em você, você só vai receber aquilo que você precisa quando alguém chegar até você e impor as mãos. Você vai só achar que a bênção só vai chegar até a sua vida quando algum varão de Deus chegar dentro da sua casa, ou você receber visita de alguém. Enquanto que você estiver olhando para pessoas, achando que aquelas pessoas estão te magoando, enquanto que você estiver prestando atenção naquilo que está acontecendo de errado dentro das congregações, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está limitando a sua bênção. Deus está limitando a graça e o poder de abençoar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto que você estiver olhando para problemas, Deus ele vai limitar a bênção que tem na sua vida. Mas quando você dobra o seu joelho e fala com Deus: Deus, aparta-se de mim, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero a minha bênção, aquilo que está de ruim na sua vida não vai chegar ao final de você, porque Deus está vendo você. Deus ele sabe daquilo que você precisa, mas há uma necessidade de você abrir a sua boca e mostrar para o Senhor que você se preocupa com Ele. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: uma certa vez Jesus ele vai ter acabado de ressuscitar Lázaro. E a Bíblia vai te dizer que ele vai voltar lá na casa de Marta e Maria. Mas ali, aí quando ele chega ali, Maria ela vai estar ali, ó, jogando um perfume nos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. E ali vai ter Judas dentro da sua casa. Judas vai olhar para ela e vai falar para você: ele vai gastar aquele dinheiro ali, ele está jogando aquele perfume ali nos pés de Jesus. Aquele perfume, cara, vale muito dinheiro. Não precisa daquilo ali não. Mas aí Maria, ela não vai se importar com aquilo que Judas estava falando. É forte. Maria, ela não vai dar olho porque Judas estava falando, porque ela estava preocupada com aquilo que ela estava fazendo, porque ela estava com o seu joelho dobrado de frente com Jesus e apresentando a Jesus. Quem sabe pedindo um perdão por às vezes ela ter desacreditado que Jesus era capaz de ressuscitar Lázaro. Então é assim que Jesus fala na nossa vida. Tem momentos que as coisas na nossa vida estão indo tudo de mal a pior. E quando a gente olha e fala assim: agora não tem mais jeito. É aí que a graça e o poder de Deus habita na sua vida. Glória a Deus! Aí nós começamos a entender, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, você está ali dando glória a Deus, aleluia, pulando, rodopiando. Às vezes nem o culto não começou ainda e você já está ali cheio da graça. Glória a Deus! Porque você está indo se lembrando daquilo que Deus fez na sua vida. Quando você chegar na casa do Senhor, meu irmão, não se preocupe com aquilo que está em sua volta. Preste o seu culto a Deus, meu irmão. Glória a Deus! Rodopiar, meu irmão. Faça aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Não se envergonhe de estar na casa do Senhor. Não se envergonhe de gritar. Não se envergonhe de pular e rodopiar na casa de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que está te capacitando, meu irmão. Desse jeito. Só você e Deus sabe daquilo que Deus fez na sua vida. Só você e Deus sabe daquilo que você passa dentro da sua casa. Quando você chegar no lugar igual esse, presta o seu culto a Deus. Adora e glorifica o nome do Senhor. Grita. Aleluia. Porque o momento é esse, a hora é essa, meu irmão. Enquanto que a igreja estiver aqui na terra, enquanto que você estiver aqui, você vai sofrer luta sim, você vai sofrer perseguições sim, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Jesus, ele falou: eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador, vai ficar junto com vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias. Uma certa vez, Pedro, ele vai estar pregando a palavra junto com Tiago. E a Bíblia vai te dizer que Tiago ele vai ser morto. E Pedro eles vão pegar Pedro e vai levar ele para dentro da cadeia, para também ser morto no outro dia. Mas a Bíblia relata que naquele momento ali tinha uma igreja que estava orando pela vida de Pedro. E quando ele estava de joelho dobrado, um anjo vai na cadeia, vai imediatamente vai tirar Pedro de lá. Porque a igreja estava orando. A igreja estava com seus joelhos dobrados. E a Bíblia vai te dizer que o milagre foi tão depressa, o milagre foi tão rápido, que nem aqueles discípulos que estavam junto com Jesus vendo milagres acontecendo atrás de milagres vão achar que era um fantasma que estava batendo na porta, de tão rápido que foi o milagre. Mas tinha crente orando. Tinha crente com seus joelhos dobrados. Aí voltando para a palavra que Deus falou para Jeremias. Quando nós olhamos, só estou usando esse versículo aqui como base daquilo que Deus está falando aqui nessa noite. Glória a Deus, amém. Quando Deus fala com Jeremias: clama a mim,
responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Deus ele está pedindo para que você, Deus está chamando para você para um compromisso. Deus está chamando você para um propósito. Aleluia. És fiel. Deus. Quem sabe nessa noite você está ao ponto de chegar, Deus, até hoje eu venho pelejando e não consigo aquilo que eu quero. Quem sabe uma vez você nessa noite, você, Deus, eu vou largar isso para um lado, porque eu até hoje não consegui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto que nós estivermos achando que nós podemos fazer, nós nunca vamos chegar no lugar nenhum. Aleluia. É verdade. É verdade, Jesus. A Bíblia vai te dizer, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Aleluia. que ele tudo fará, mas é ele que Glória tá a fazendo. Deus, aleluia. É ele que está fazendo, é ele que está abrindo porta, é ele que está na sua frente, é ele que está fazendo, não é você que está fazendo. Enquanto que nós colocamos o nosso Senhor na frente, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou ali, você nunca vai em lugar nenhum, meu irmão. Verdade. Porque é o Senhor que brada na sua vida, é o Senhor que sabe onde que você é, é o Senhor que tem que fazer aquilo que você merece, é o Senhor que vai abrir as portas, é Aleluia. o Senhor que vai bradar na sua vida, é Ele quem faz. Glória a Deus. Oh, glória. É verdade, eu creio. Aleluia, Jesus. Uma certa vez, a Bíblia vai te falar de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor ele vai ter um sonho. Aleluia. E ele vai chamar todos os magos, aquelas pessoas que tinham capacidades, que aqueles homens que astrólogos, vai chamar todos. Para que eles pudessem interpretar os sonhos de Daniel, de Nabucodonosor. Aleluia. E Daniel, ele era profeta. Eles vão se lembrar de Daniel, vai chamar Daniel lá. Daniel vai se bater de frente com Nabucodonosor e vai pedir para ele um tempo. Daniel vai chamar Misael, Azarias e Ananias e Aleluia. vai para o joelho orar. A Bíblia vai te dizer que eles vão orar a Deus e vai falar com o Senhor para que Deus revelasse a Daniel, a eles, para que ele voltasse lá em Nabucodonosor, porque se ele não revelasse aquele sonho, todos iriam morrer. E a Bíblia vai te dizer que aqueles homens bradaram, oraram, e Deus revela a Daniel. Daniel volta a Nabucodonosor e revela o sonho dele. Ainda no tempo de Daniel, a Bíblia vai te dizer de um rei chamado Rei Dário. Ele vai assinar um decreto. Aleluia. E vai falar para eles que ninguém podia orar a Deus. Mas Ninguém fiel, podia falar o nome de Deus. Aleluia. Somente adorar ao Rei Dário. Tu és fiel. Mas a Bíblia vai te dizer que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E eles tinham impedido Daniel de orar. Ele falou, Daniel, você não pode orar mais a Deus, porque o Rei Dário proibiu todo mundo de falar o nome de Deus e de orar. Aleluia. Quem orar, quem falar o nome de Deus vai sofrer as consequências. E o que Daniel vai fazer? Vai chegar o horário dele dobrar o seu joelho para orar. Daniel vai chegar dentro da sua casa, vai dobrar o seu joelho e vai prestar conta a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai te dizer que eles vão ver Daniel orando. Eles vão pegar Daniel e vão lançar ele dentro da cova dos leões. É, Jesus. Aleluia. Agora quero ver ele orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia relata que Deus mandou um anjo de lá do céu, botou ele lá, mandou fechar a boca daqueles leões todinho. Aleluia. Do jeito que aquele leão estava, do jeito eles ficaram. Glória a Você Deus. sabe por causa de quê? Porque Daniel não se vendeu. É, Deus. Você sabe o que aconteceu? Porque Daniel ele era um servo de Deus, ele sabia da capacidade que Deus fazia na sua vida. Quando você é chamado para uma obra, quando você é chamado para um compromisso, quando Deus te capacita, Aleluia. Ele sabe do seu potencial. E se você crer, tiver certeza no chamado que você tem, meu irmão, você pode ir no hospital, você pode chegar numa sala de hospital e ir na casa de um cancerígeno e falar, seja curado agora no nome de Jesus. Você vai no centro de macumba e você está repreendido no nome de Jesus. E nenhum cafetado daquele não vai poder com você, porque Deus está te chamando. É Deus ele está te chamando. Se fosse você, eu acreditava e começava a colocar a sua fé em ação. Se eu fosse você, eu começava a acreditar naquilo que Jesus te chamou. Começa a louvar a Deus, começa a colocar em prática o chamado que você tem. Aleluia. Jesus ele falou, ide por todo mundo e prega a minha palavra. Aleluia. O momento aqui é de prestar culto a Deus. O momento aqui é de adoração a Deus. O momento aqui é de glorificar e exaltar
Senhor. Mas quando você sai daqui de dentro e vai lá pra fora, meu irmão, é lugar de guerrear, é lugar de guerra, é lugar de você mostrar que Deus é Deus na sua vida. Ela fala que você daqui é um filho do Espírito Santo, tem que bradar na sua vida. Ela fala que Deus vai te usar, ela fala que Deus vai te surpreender. Muitas das vezes nós se deparamos com situações que nós pegamos, se amedrontamos e se sentimos vergonha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Desce, Elsa. Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Oh, glória a Deus. Uma certa vez, uma missionária falou assim comigo: Glória a Deus. Luiz, Aleluia, Jesus. você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Isso há 12 anos atrás. Eu saí daquela igreja uma certa vez, falei assim, no meu pensamento: essa mulher é doida. Eu sofri o pão que o diabo amassou aonde? Eu fui fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, eu voltei pra cá. Você lembra de acabamos de falar de Nabucodonosor, quando ele desrespeitou Deus? Você sabe o que aconteceu com ele? Ficou 7 anos pastando igual um bicho. Deus ele fez do mesmo jeito comigo lá no Rio de Janeiro. Quando eu voltei pra cá e me reconciliei com Deus, a primeira coisa que eu me lembrei quando eu entrei dentro da igreja, quando me reconciliei com Jesus, no outro dia eu peguei a moto e fui direto lá na casa da missionária de novo. O nome da irmã era a irmã Ivani. É, a irmã Ivani, que ela não morreu ainda. Cheguei na varanda dela. Deus. Ela sentada, uma senhora. Eu peguei a irmã Ivani, eu vim aqui pedir um perdão para a senhora. E ela falou assim comigo: por quê? Eu não te fiz nada? Eu falei: não fez. Você não fez nada comigo? Você falou: eu fiz sim. Uma certa vez, Deus usou a senhora para falar comigo e eu saí daqui chamando a senhora de doida no meu pensamento. Eu vim aqui te pedir perdão, porque tudo aquilo que a senhora falou aconteceu na minha vida. Você sabe o que ela falou comigo, irmão Luiz? Eu tenho certeza daquilo que está dentro de mim, sabe por quê? Porque o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu aprendi a zelar do dom que Deus me deu. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu se sentia privilegiado de falar em Glória a Deus. Se eu fosse você, Aleluia. eu se sentia privilegiado de ter um ministério, de ter um chamado de Deus na sua vida. Começa a zelar daquilo que Deus te deu, meu irmão. Começa a dessa zelar forma, daquilo que Deus te deu, porque o Senhor ele vai te capacitar. Glória a Deus. Não receba palavras ao contrário contra a sua vida. Não se importa com aquilo que estão falando de você. Não se importa com aquilo que eles falam da sua vida. Se eu fosse você, eu bradava a mão pro Glória a Deus. Aleluia. orar ao Senhor. Começava a clamar o nome do Senhor. A Bíblia vai te dizer em Tiago 5,16: confessa seus pecados uns aos outros, porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Você sabe o que é uma oração de um justo? Você sabe o que é uma pessoa ser justa? É uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Essa é uma pessoa justa. Essa é uma pessoa que sabe aquilo que Deus faz. E você tem um privilégio. Nós estamos pregando aqui que tem só pessoas crentes nesse lugar. Mas a graça de Deus está bradando e a semente de Deus está falando com você nessa noite. Se preocupa com o meu dom. Se preocupa com aquilo que vem de cima. Se preocupa com Deus. Não deixou o Espírito Santo de ouvir na igreja simplesmente para a gente ficar pulando e rodopiando dentro da igreja. Deus ele tem um chamado na sua vida. Deus ele tem uma obra na sua vida. Deus ele te chamou para pregar o evangelho, para ressuscitar mortos, pregar a palavra de Deus em fundos, para paralítico levantar da cadeira de rodas, para cegos enxergar, surdo ouvir. Deus ele falou que se usa o meu nome, vocês pregar a minha palavra, você vai fazer muito mais do que eu. Você falou comigo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Não é para você entender, não é para você ficar se perguntando, é para você fazer aquilo que Deus está mandando e Deus vai te revelar aquilo que é para acontecer no exato momento aquilo que você está sendo chamado. Se você sentir vontade de pregar para alguém, de dar um abraço, alguém ir até ele pregar a palavra, vai lá e prega, porque Deus ele vai te surpreender, Deus ele vai te capacitar. Não se amedronta do evangelho, não se amedronta da presença do Senhor na sua vida. Você não tem que se amedrontar daquilo que está dentro de você. Se tem alguma coisa para você consertar, meu irmão, conserta enquanto é tempo.
Porque Jesus ele ainda não levou a sua igreja para morar no céu. Glória a Deus. Enquanto que a igreja estiver aqui, enquanto que o Espírito Santo estiver aqui, ainda dá tempo de se arrepender. Jesus ainda está levantando homens e mulheres que têm coragem de pagar o preço por amor na palavra de Jesus. Jesus ele falou: bem-aventurado é aquele que sofre por amor da minha palavra. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto que você estiver aqui na guerra, é para guerra, é luta, é guerrear, é peleja. Oh, Espírito Santo. O evangelho não é um mar de rosa. Ser cheio do Espírito Santo não é só ficar na bonança. É você tem que saber nos tempos bons e nos tempos ruins. Aleluia. Aleluia. Elias ele ficou dentro da caverna lá, só ele Deus um tempão, até Deus até a segunda ordem. Glória a Deus. Até Deus mandar ele sair de lá. Foi ele que ele pegou e saiu. Glória. Muitas das vezes nós queremos ficar só no patamar, só onde que queremos. Nós queremos ficar só na bonança. Aleluia. Só de boa, só num lugarzinho bom. Meu Deus. Na primeira provinha, nós já queremos já largar tudo pra cima, já chutar o balde. Isso aqui não serve pra mim não. Aleluia. É nessa hora que Deus está sabendo, tá vendo aonde que vai a sua fé, meu irmão. Se você não importa se você está passando por luta, por perseguição, por provação, fique sabendo uma coisa: Jesus está te vendo. Jesus ele sabe o momento certo, a hora de bradar na sua vida. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor. Para de olhar para os problemas, para de olhar para aquilo que está acontecendo. Se preocupa com Jesus, porque enquanto que você estiver preocupado olhando para a situação que você está vivendo, enquanto que você está preocupado com o problema, meu irmão, a graça e o milagre, a bênção que Deus tem para a sua vida, Deus ele vai estar limitando na sua vida. Quando você começar a se preocupar com aquilo que vem de cima, Glória a a Deus. Bíblia vai dizer: crê em mim, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então passa a crer no Senhor, meu irmão. Passa a acreditar naquilo que vem de Deus, meu irmão. Aleluia, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo nome. Quando Deus mudou a vida de Saulo para Paulo, Glória a a Bíblia Deus. vai te dizer que o Espírito Santo de Deus vai bradar na vida de Paulo e vai falar: Paulo, passa a Macedônia, porque eu preciso de você lá. Paulo vai imediatamente, vai chamar Silas e vai lá. Quando ele estava lá pregando a palavra, e ele vai tirar um tempo para orar, e ele vai estar num rio ali orando a Deus, e a Bíblia vai te dizer que ele vai ter uma menina ali que vai prestar atenção nele. E a Bíblia vai te dizer que Lídia vai chegar até Paulo, Aleluia. vai pedir a ele para ir na sua casa. E ali a Bíblia vai te dizer que Paulo ele vai pregar a palavra para elas. E toda a sua casa vai ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Paulo ele vai continuar pregando, ele vai ver uma menina que vai estar adivinhando a vida dos outros. E a Bíblia vai te dizer que ela vai olhar para Paulo e vai falar assim: ó, esses aí são homens de Deus. Esses aí servem a Deus. Vai passar o primeiro dia, vai passar o segundo dia, Paulo e Senhor vai passar perto daquela menina de novo, e ela vai falar com ele: esses aí são varão de Deus. Ó. Vai passar uma semana e é só recebendo elogio daquela menina. Foi aí que Paulo e Silas vão olhar um para cada um de você: Paulo, Silas, você está entendendo o que é que nós estamos passando, o que está acontecendo ali? Toda vez que a gente chega ali, aquela menina elogia a gente. Toda vez que a gente passa lá, ela fala que nós somos servos de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós fomos chamados aqui para fazer a vontade de Deus, para pegar a palavra de Deus. E qual é o nome que tem que aparecer nesse lugar? É o nome de quem? Aleluia. Nós estamos negociando o que dizer. Que Deus ele chama Paulo e Silas para fazer a vontade de Deus. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. É verdade. Ele não está preocupado em você. Não é seu nome que tem que aparecer. Seu nome não precisa estar estampado na cara, nas redes sociais. Jesus, dessa forma. Quem tem que aparecer é o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus te chamou para a grande obra. É Deus que está fazendo na sua vida. Não precisa de ninguém ficar falando do seu nome. Não precisa de ninguém ficar postando suas fotos de um lado para o outro para você saber que Deus está bradando na sua vida, não, irmão. Aí Paulo e Silas vai chegar perto daquela menina lá e vai repreender que ela era um demônio. Sabe o que vai acontecer? Paulo e Silas vai parar dentro da cadeia por causa daquilo.
Mas eles eram servos de Deus. Sabe o que eles vão fazer dentro da cadeia? É, Jesus. Eles É vão começar forte. a adorar ao Senhor. Eles vão Aleluia. começar a clamar o nome do Senhor e glorificar a Deus dentro da cadeia. E lá dentro da cadeia onde que eles estavam, tinha um homem que precisava de pregar, que ele precisava de ouvir a palavra de Deus. E era o carcereiro que estava tomando conta daquele lugar. Quando ele estava louvando a Deus, as cadeias vão se abrir. O carcereiro ele vai querer se matar, mas quando ele ia se matar, ele vai ver Paulo e Silas lá dentro. Ele fala assim: não faça isso não, porque nós estamos todos aqui. Aleluia. Aí ele vai olhar para Paulo e Silas e vai falar: o que eu faço para servir o seu Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo e Silas, ele vai pregar a palavra para aquele homem também. E também a sua casa inteira vai ser batizada com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Começa a tirar proveito da situação que você está vivendo. Começa a se preocupar com Deus e começa a orar. Tira um tempinho para Deus e começa a falar com o Senhor: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça dentro daquilo que eu estou vivendo? Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida com essa situação que eu estou vivendo? O que é que o Senhor quer que eu faça? Comece a tirar proveito da provação daquela situação que você está vivendo, porque há um propósito dentro disso daí. Deus ele não vai te colocar numa situação sem ter um compromisso, sem que você possa bradar, sem que o nome dele seja glorificado dentro daquilo que você está vivendo. Aleluia. Muitas das vezes nós só se preocupamos e olha, Deus me tira dessa prova. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais passar por isso. Mas enquanto que você estiver falando assim, meu irmão, as coisas só vão de mal a pior. Só vão de mal a pior. Você sabe por causa de quê? Você tem o direito de orar. Mas você tem que ter estrutura suficiente para ouvir de Deus aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. É isso que Deus quer de você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Nós oramos e Deus responde do jeito dele. É verdade. E o jeito de Deus, nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que vai agradar a gente. Porque Deus ele vê o oculto e o sobrenatural. E você e a gente já estamos limitados naquilo que nós estamos vendo. É verdade. Deus ele vai além da sua imaginação. Se não fosse você começar a se preocupar, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, começa a glorificar a Deus e aceitar aquilo que Deus tem para com a sua vida. Começa a obedecer aquilo que Deus está fazendo, meu irmão. Porque você vai entender daqui uns dias o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Há 2 meses eu estava num lugar achando que minha vida lá ia estar lá, meu ministério ia estar lá e as coisas iam viver tudo para lá. Hoje eu estou aqui em Moraes e Deus está fazendo coisa que eu nem imaginava, eu nem sonhava em fazer. É assim que Deus faz. Agradece ao Senhor, vive o momento que você está vivendo, faça aquilo que Deus está mandando você fazer, meu irmão. Não olhe para o problema, não olhe a situação que você está vivendo, somente obedece a Deus. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Tire proveito do momento que você está vivendo, porque esse momento é bom ou ruim, mas se preocupe com aquilo que vem de cima. Quando você começar a se preocupar com aquilo que vem de cima, aparentemente as coisas podem estar indo tudo de mal a pior, mas de uma hora para outra você vai passar por aquele problema, você vai passar por aquela fase e você vai começar a entender, agradecer a Deus por um dia vocês terem passado por aquilo. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Não importa o tempo, não importa a ocasião, não importa onde que você esteja. Paulo e Silas estavam amarrados com os seus pés lá na cadeia e eles começaram a adorar a Deus, começaram a glorificar o nome do Senhor. As cadeias se abriram, de uma hora para outra ele já estava do lado de fora, continuando pregando a palavra, fazendo a vontade do Senhor, porque Deus ele era Deus na sua vida. Aleluia. Se você está passando por um problema dentro da sua casa, se você está passando por uma perseguição dentro da sua família, fique você sabendo de uma coisa: Deus ele vai te capacitar e Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te honrar nessa terra. Não dá ouvido para Satanás. Não se venda. Não se venda. Porque Deus ele vai te surpreender. Deus ele vai te capacitar. Glória a Deus. Amém. O Senhor ele vai começar a levantar homens e mulheres nessa noite aqui para surpreender. Você vai entender o que Deus ele vai fazer na sua vida. Você vai entender o que Deus ele vai fazer dentro da sua casa. Quando você dobrar os seus joelhos
E pedir ao Senhor, você, Deus, me capacita, me enche minha casa com sua graça, enche meu lar com o seu Espírito Santo. Visita aquela pessoa, Pai. Vai lá no culto dela agora, que você vai começar a entender a autoridade que o Espírito Santo deixou para a sua igreja. É essa aqui o que Deus está falando com você. Quando Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então tem coisa que é para Deus desvendar, tem coisa que é para Deus fazer. Não é para você ficar se perguntando o que é que você vai fazer. Tem coisa que você tem que entregar para Deus e deixar Deus fazer. Aleluia. Entrega na mão de Deus e deixa Deus trabalhar, meu irmão. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Não vou ser mais extenso. Eu quero chamar os irmãos para nós orarem aqui nessa. Amém. Aleluia.